partida que vamos ver é uma das mais famosas de Akiba Rubinstein. Foi jogada em 1907 contra George Rotlev, um torneio de Lodz. Rubinstein era um jogador no estilo mais posicional, gostava de jogar finais, mas essa partida, um pouco atípica para o seu estilo, foi uma partida de ataque. Vamos ver. D4 foi o lance inicial de Rotlev. E Akiba Rubinstein respondeu D5, uma resposta clássica. Cavalo F3, E6. Talvez mais flexível a resposta seja cavalo F6, ainda não definindo a estrutura de peões. Mas a opção também de Rubinstein não é de todo mal. Já define a estrutura com E6, mas ainda abre a possibilidade de uma holandesa, por exemplo. Mas vamos seguir. E3, e agora vem o lance de Tarrasch, que é a defesa Tarrasch, jogando com essa estrutura. E6, D5 e C5. Muitas vezes essa estrutura vai resultar em peão isolado, para um lado ou para outro, geralmente para o lado das pretas. Vamos ver como seguiu. C4, aqui temos uma grande tensão de peões. Ou seja, tudo pode acontecer aqui, todo tipo de troca e vários tipos de estruturas podem resultar dessa tensão central. Cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6. Repare que a posição é simétrica. Ninguém ainda tomou a iniciativa de capturar um dos peões, mas vai acontecer agora no sexto lance. As brancas jogam D toma C5. Aqui temos um detalhe a ser observado. O bispo que está em sua casa inicial vai capturar em um só lance o peão de C5. Diferentemente, vai acontecer do lado das brancas, que o bispo de C4, daqui a alguns lances, vai capturar em C4, após a troca D toma C4, vai capturar já tendo movido. Vamos reparar como isso aconteceu. A3, a ideia de expansão na ala da dama. A6 segue a mesma ideia. B4, bispo D6. Aqui é uma questão de escolha também. Depois de B4, poderia resolver manter o bispo nessa diagonal, na diagonal A7, G1, mas Rubinstein preferiu essa outra diagonal. Não pode ainda predizer o que vai acontecer futuramente, onde vai ser mais útil o bispo. Nessa partida foi muito importante o bispo em D6. Já o bispo de casas pretas das brancas foi desenvolvido agora na grande diagonal. Roque, como já está acelerado o roque das pretas, já está com o rei em segurança, não está no centro, enquanto as brancas ainda precisam jogar o bispo. Então, foi uma boa ideia do Rubinstein retardar um pouco essa tomada. Vamos ver aqui uma variante, se nesse momento peão toma, cavalo toma, seria um grande erro, devido a cavalo toma, D5, dama toma D5, e bispo captura B4, um cheque descoberto, ganhando a dama. Então, pequenos detalhes na abertura vão deixando um pouco sem lance, talvez aqui dama C2, mas Rotlev jogou dama D2. Vamos ver que esse lance foi uma grande imprecisão, já que a dama não vai ficar bem colocada em D2. Vamos ver na sequência da partida. Rubinstein escolheu uma melhor casa, mas também está tendo mais condições devido ao seu adiantamento no desenvolvimento. O bispo já passou, já está em D6, já rocou, já abriu a casa D8 para a torre.
E agora vamos ver onde o Rubinstein vai ganhar mais um tempo depois de bispo D3. Agora sim ele captura em C4 e o bispo veio para C4 em 2 lances. Jogou em D3 e depois em C4. B5, a posição continua muito parecida, só que agora uma pequena diferença. Veja a oposição de torre e dama. A dama vai perder mais um tempo. Então, contando com o tempo que perdeu com o bispo, que jogou em 2 lances até capturar o peão C4, e o bispo de casas pretas, das pretas, foi em 1 lance apenas capturar C5. Vamos voltar aqui no lance 6, depois de D toma C5, o bispo de casas pretas capturou em 1 lance. E já o bispo de casas brancas jogou em D3 e depois capturou, levou 2 lances. A dama, veja só, a dama branca jogou em D2 e a dama preta jogou em E7 em 1 lance. E aqui, depois de torre D8, dama E2, a mesma posição simétrica que a dama preta está ocupando, mas também veio em 2 lances. Então, perdeu um tempo jogando em D2 e depois em E2. Então, aqui, com outro tempo que foi perdido com o bispo, que capturou em C4 em 2 tempos, aqui foram 2 tempos perdidos. E temos a posição praticamente simétrica, só que as pretas já têm o roque e a torre D8. A torre jogada em D8. Veja só, roque é vez das pretas, e as brancas ainda estão em atraso, o lance torre de FD1, para ficar a posição simétrica. Esse tipo de detalhe é muito importante nas aberturas. Isso que é importante, um dos princípios é desenvolvimento das peças sem perda de tempo, domínio do centro e rei em segurança. Tudo isso envolve a questão de tempos, não pode se perder tempo, porque se você perde tempo, você atrasa seu desenvolvimento. Atrasando seu desenvolvimento, você atrasa seu roque, seu rei vai ficar no centro, tudo muito interligado. E também o jogo no centro possibilita um melhor desenvolvimento, também outra relação entre os princípios, estão todos interligados. Devemos jogar a abertura, seja um principiante, seja um grande mestre, deve jogar prestando atenção nos 3 princípios básicos: domínio do centro, desenvolvimento de peças e segurança do rei. Essas regras nunca vão deixar de valer. Claro que no futuro, com mais visão de jogo, pode-se haver exceções, mas que são feitas com muito critério. Por exemplo, um grande mestre que move várias vezes uma peça, mas porque naquela posição específica ele percebe que está podendo fazer aquilo, ou mexer várias vezes um peão. São exceções. Primeiro vamos dominar o básico, e à medida que o tempo for passando, você for ganhando experiência, você vai perceber, não precisa ainda chegar a grande mestre para fazer isso. Com uma certa compreensão do xadrez, você já vai saber onde tem uma exceção, ter maior domínio da posição, do tabuleiro, do controle de suas peças. Então vamos seguir. Com esses tempos a mais, o que aconteceu? Rubinstein tomou a iniciativa, jogou cavalo E5 e já tomou a iniciativa a um possível ataque ao rei. Veja os 2 bispos apontados. Para quem já viu a partida de Emanuel Lasker e Thomas, Emanuel Lasker e Bauer, desculpe, essa posição vai ser bem similar. Então são padrões. No xadrez você aprende uma posição, você tem um padrão semelhante em uma outra posição, não vai precisar ser exatamente igual, mas você reconhece algumas características que se repetem, alguns tipos de lance, são lances típicos. Na partida Emanuel Lasker e Bauer, houve um sacrifício duplo de bispos. Aqui pode haver, não sei se aconteceu nessa partida, não vamos antecipar, mas
o tema pode ocorrer, poderia ocorrer. Mas não foi o caso da partida, porque as brancas evitaram, talvez um pouco preocupadas, já evitaram fechando a diagonal. Rubinstein jogou em C7, agora E4. Parece que as brancas estão vindo com grande força com esse centro. Rubinstein simplesmente ativou a sua torre da dama, que ainda era a única peça que não jogava. Agora está com uma atividade total de peças. E5. Aqui temos uma diagonal muito aberta. Claro que aqui entra a precisão, a maestria de Rubinstein. Porque se ele deixa passar lances, oportunidades como bispo B6 cheque, rei H1, e agora o lance foi muito importante, ele poderia jogar um lance passivo, como cavalo D7, ou cavalo E8 e perder toda a oportunidade, ou mesmo um cavalo em D5, poderia dar uma partida mais ou menos igualada, mas ele encontrou o lance mais ativo nessa posição, que é cavalo G4. Veja a dama sobrecarregada, ela está presa à defesa do bispo de D3. Então, se dama G4, torre D3. Já está ameaçando torre D2, com a pressão em G2. Esse bispo de casas brancas vai fazer muita falta. Por exemplo, vamos seguir aqui, se torre de F D1, ameaçando ou defendendo o lance torre D2, que já temos uma pequena combinação, torre toma C3. Ou melhor, também serviria, poderia ser jogado, mas torre de D C3, outra variante também daria na mesma, veja, torre de FD1, ele também pode jogar essa torre, porque se toma aqui, fica com uma peça a mais. E se toma aqui, caímos na mesma posição. Duas peças, no caso, dois bispos muito fortes aqui, por torre. É uma vantagem muito grande aí para as pretas. Talvez um possível lance já sendo ameaçado dama C7 e dominando a coluna. Outra ameaça é torre C2, atacando com grande força lá o peão de G2. Seguir um pouco essa análise, um lance natural para evitar a torre C2. E aqui, quem sabe, um lance como dama C7. Dama C7. Não adianta um torre D8, por exemplo, tomar que é uma troca simplesmente. Agora vem dama D2. As casas estão todas defendidas pelos bispos. Veja essa casa. Todas as casas defendidas pelo bispo. A dama ameaça. E ameaça aqui também. E já começam a surgir combinações também. Ameaça a dama E1. Então fica tudo sobrecarregado aqui. Posição ganhadora para as pretas. Vamos voltar depois de cavalo G4. A dama está sobrecarregada. Rotlev jogou o bispo E4. E Rubinstein seguiu com dama H4, ameaçando simplesmente checkmate. Vamos reparar aqui se G3, se H3, desculpe. Acho que pode ser jogado B4. Talvez o torre C3 aqui. Torre C3 é um lance muito forte.
Veja só. Se bispo B7, segue torre, toma H3. Olha a ação desse bispo. Esse bispo aqui domina na casa G1. Se peão toma, forçado, né? Dama toma H3. E a única seria dama H2. Dama toma H3, mate. Temos outra variante interessante aqui, depois de torre C3, que é bispo toma C3. Aqui podemos tomar em E4. Agora veja, se dama E4, temos esse lance aqui. Ameaça mate, força a captura do cavalo e a dama volta para H4, mate. Faz uma espécie de pêndulo. E se em vez de dama E4 tomar em G4, temos uma continuação interessante, apesar da troca das damas, jogar ameaçando o mate e o bispo. Uma posição complicada, já não temos a dama. Por exemplo, ele tem que defender, dar prioridade à defesa do mate, é claro. Torre aqui, podemos jogar esse. Vamos jogar aqui o nosso amigo analista, que no caso Fritz 13. Está dando um lance aqui muito interessante, que é a torre C4, garantindo a pressão aqui na coluna. Então, ameaça de bispo E3. Temos que abrir aqui uma janelinha, deixar um escape ao rei, para que futuramente essa torre, uma das torres, não possa incomodar aqui nessa última linha. Mas aqui, se torre toma, peão toma, e aí um peão passado junto com dois bispos, não vai ser possível combater com apenas uma torre. Vamos voltar à nossa partida, depois de dama H4, o jogador das brancas, Rotlev, jogou G3. E agora vem uma das grandes combinações da história do xadrez, das mais famosas, de que temos uma quantidade de peças sobrecarregadas. A principal peça sobrecarregada é a dama, que está precisando defender o mate, também é uma das defesas do bispo de E4, e a dama está atacada. Mas a pressão desses bispos, esse rei já ficou bem aberto, levou Rubinstein a conceber uma incrível combinação. Torre toma C3, duas exclamações. Primeira coisa que vamos analisar, a peão toma, foi o que seguiu na partida. Antes vamos ver se não toma dama. Se toma em C3, por exemplo, bispo toma E4, não tem casas, a dama está sobrecarregada, tem que desviar e mate. A outra linha, se bispo toma B7, aí simplesmente torre toma G3, um lance muito forte. Torre toma G3, sai do ataque, está ameaçando torre H3, entre outros. Vou seguir também depois com torre E3. A posição está vantagem decisiva para as pretas. Vamos ver então o que seguiu depois de torre toma C3. G toma H4, aceitou a dama. Qual é o grande segredo dessa posição? Vamos ver como trabalhar essas peças que estão tão bem coordenadas. O objetivo aqui vai ser explorar o rei exposto. Então já temos, seria muito bom dar esse cheque, mas a dama está defendendo. Então vem o outro sacrifício de desvio brilhante, torre D2,
duas exclamações. Se dama toma cavalo, dama toma G4, segue bispo, toma E4, e só tem um lance aqui, que é torre F3, aí segue torre F3, já ameaçando torre F1 mate. Então não serve. Depois de torre D2, seguiu dama D2, e aí o lance. Bispo E4, só que já garante que é uma recuperação da dama, mas Rubinstein queria mais, não simplesmente recuperar a dama, poderia acabar toda a vantagem, ou ficar reduzida ao mínimo. Então aqui tem um lance, outro lance fantástico, que é torre H3, e não há defesa para a torre H2. A dama não pode capturar, está cravada, se toma em E4, torre H2. E se não toma em E4, também vai seguir torre H2, não tem como parar. Retardar algum lance, jogar bispo D4, mas isso não dá para levar em conta. Bispo toma D4, continua com a ameaça. Se ele joga aqui interferindo um pouco, aqui já temos uma quantidade de peças enormes. Ele pode jogar bispo F2, seguido de mate, ou se ele quiser brincar um pouco aqui, ele pode já jogar torre H2, torre G2, aproveitando a cravada, vem para cá, torre, e aí vai dar mate, só sair dando cheque aqui, e o mate vai acontecer, lembrando um pouco o mate do Fischer, que jogou aos 13 anos contra Donald Byrne, ou Ronald Byrne, um dos irmãos Byrne. Aqui temos mate com bispo. Vou contar que essa torre aqui estava já caindo. Veja então, vamos voltar. O que é muito instrutivo nessa partida é a questão das perdas de tempo na abertura. Uma pequena perda de tempo com dama D2. Depois, aqui o Rubinstein jogou dama E7 direto. Depois bispo D3, e uma pequena perda de tempo. E depois torre D8. E aqui o interessante de observar essa posição com vez das pretas, mas as pretas já tem um lance a mais, posição totalmente simétrica, já tem um lance a mais. Então, a forma que o Rubinstein iniciou sua atividade na ala do rei foi eliminando o defensor de F3. Isso sempre enfraquece um pouco o roque, porque já sem o cavalo defendendo H2, a coisa já começa a ficar um pouco complicada. E depois de F4, não parece a princípio, mas a posição começa a se debilitar, essas diagonais. E o lance importante, que foi o cavalo G4, primeiro cheque, aproveitando, e depois cavalo G4. Aqui já está armado o ataque, mas foi feito com muita precisão. Um ataque brilhante que deve ser analisado com calma, com bastante atenção. Você vai tirar muito proveito dessa grande partida de Akiba Rubinstein.